De repente vem os enjoos, especialmente pela manhã. Um pouco de dor de barriga, cansaço e sonos maiores do que o normal. Pode ter sido a feijoada. Mas como eu nunca fiquei grávido e o problema não é comigo, é com a esposa, então a gente precisa ver o que é, porque nesse turbilhão de emoções e pensamentos vem uma lembrança. Existe uma viagem de avião marcada para dali a 4 meses. E se for gravidez? Nossa senhora, putz grila, calma aí. Então, pessoal, vamos começar do básico. As grávidas podem viajar de avião? A resposta é simples. Sim! Podem, desde que elas estejam com a saúde em dia. E mesmo as futuras mamães que estejam bem de saúde também precisam se consultar com um médico pelo menos 10 dias antes da viagem, tá legal? Sim. Eu viajei algumas vezes e eu já passei por isso. Algumas companhias aéreas, inclusive, vão pedir para você uma cartinha do médico falando que tá tudo certo. Acontece que por conta da pressurização, ruído, vibração, umidade do ar, entre outros fatores, a viagem de avião não é recomendada para gestantes que têm alguma condição de saúde, por exemplo, diabetes, pressão alta, anemia falciforme, entre outras. E como a gente já falou nesse vídeo aqui, o ideal mesmo é que as grávidas, mesmo saudáveis, façam o voo no segundo semestre de gravidez, nem antes e nem depois. Por mais que os riscos para a mãe e para o bebê sejam mínimos, antes disso é justamente o período de formação do feto. Então, todo cuidado ali vai ser pouco. Além disso, também, vamos combinar que é no início da gravidez que tem aqueles sintomas, como enjoo, sonolência. Então, a movimentação do avião pode ser ainda mais incômodo. Então, eu acho que não vai dar muito certo. A não ser que seja bem necessário, tudo bem. Fora isso, passa um pouquinho para frente. E vamos lá, essa dica agora é para quem vai fazer um voo internacional. Você que é uma futura mamãe, se consulte também para ver a questão das vacinas, porque muitos governos exigem que os passageiros tomem vacinas específicas, como, sei lá, febre amarela. Então, se você tiver gestante, pode ser que de repente você tenha alguma contraindicação, e aí você não vai poder tomar essa vacina e não vai poder voar. E aí uma outra dúvida muito comum é: tá bom, Mila, mas até quando a gente pode fazer uma viagem internacional se eu estiver grávida? Então, o ideal é que você não passe do 8º mês de gravidez. A partir daí, as chances de acontecer um parto prematuro pode ser muito grande. Por mais que no avião tenha toda uma estrutura, muito mais confortável você ter no hospital, concorda? Então, vamos evitar isso daí. Imagina só, por exemplo, o transtorno que ia ser se você tivesse um bebê num avião, longe da família, enfim, num outro país, sem o seu enxoval, sem tudo isso. Isso a gente deixa lá pro Miguel Vaspiano, que a gente tem uma história incrível, ele nasceu dentro do avião. O Lito contou essa história muito interessante também aqui em cima, num Senta Que Lá Vem História incrível, que deixou aí muita coisa interessante para aviação. Por falar em companhias aéreas, quais os documentos você, mamãe grávida, vai precisar levar? Na verdade, isso vai depender um pouco, né, de companhia para companhia, voo nacional, voo internacional. Mas a maioria exige o preenchimento de formulário de responsabilidade, tá? Em qualquer estágio da gravidez, no começo, no meio ou no fim. Outros também vão pedir, além desse formulário, um atestado médico, que foi o meu caso, né? A partir de um determinado período de gravidez. Então, quando você começa a ter barriga, normalmente eles já perguntam: você tem um atestado médico, né? Eles podem querer ver e até impedir que você voe por conta disso. Então, não esqueça, passa antes no médico, veja se você pode, se ele liberou, ele tem que botar isso num papelzinho escrito, porque podem te pedir. Vai ter, inclusive, galera, companhia que vai restringir o embarque da passageira no final da gestação. Elas vão até falar assim: ó, você só pode embarcar se você estiver acompanhada de um médico. Então, isso não é para qualquer um, né? Porque se viajar já é caro, imagina viajar levando o seu próprio médico. Isso aí é para realeza britânica. Outra coisa também bem importante de lembrar é que se a viagem for só um bate e volta, a gestante ela precisa ficar atenta à data do voo, não só da ida, mas também da volta. Pode ser que o primeiro voo não precise de nenhum documento, mas no segundo, o atestado médico, o formulário pode ser necessário, né? Vai que você vai ficar 2, 1 mês fora. E mais uma vez, uma consulta sempre às empresas aéreas vai evitar qualquer transtorno futuro. Então, por isso, veja no site, dá uma ligadinha, certifique de tudo para você não ser pego de calça curta. Agora, com todos os exames preenchidos em dia, vamos agora para o dia e algumas dicas para deixar o seu voo mais tranquilo.
Pessoal, eu sou uma viajante fanática, eu adoro viajar e pra mim o mais difícil na gravidez não foi ficar sem tomar vinho, que eu gosto muito, foi ficar sem voar. Então eu me cerquei de várias dicas, eu viajei, eu acho que do meu 3º mês até o meu 7º mês de gravidez, já tava com uma barriga bem grande e até eu falei, putz, aqui chegou a hora de eu parar porque não tá mais confortável. Então eu acumulei ao longo desse tempo algumas dicas para compartilhar com vocês que vão passar por isso também. Para você ter um voo confortável, eu digo para você sempre dormir antes, para você ter uma viagem bem descansada, se isso for possível na gravidez, né? Porque às vezes nem isso dá para acontecer. É verdade. Mas é importante também você fazer uma refeição leve, você não sobrecarregar o seu estômago, porque tem toda a parte, né, da pressão que vai ter sobre os seus órgãos já naturais. Quando você tá com esses órgãos comprimidos da gravidez, isso ainda fica mais potencializado. Também veja sempre os medicamentos receitados pelo médico, se eles são permitidos no embarque. Eu, durante a minha gravidez, tive trombofilia, então eu tinha que todo santo dia tomar uma injeçãozinha na minha barriga. Então eu fui checar para ver se eu podia transportar aquilo comigo a bordo. Eu precisava botar isso resfriado, então eu já acionei a tripulação e falei, galera, olha, eu posso deixar essa injeçãozinha, que é muito parecida com aquela, né, que quem tem diabetes tem em algum lugar, então eles providenciaram um baldinho de gelo, deixaram lá, então você tem que pensar nessas coisas e se cercar de que tudo que é necessário vai ter esse suporte ao longo do voo. Então, acione a companhia aérea. Ah, outra coisa, o ar da cabine é seco, né? Então, a gente tem uma tendência natural a desidratar mais quando tá grávida. Então, beber 1 litro de água a cada 6 horas também é essencial. Você evitar refrigerante, café, tudo isso que contribui para a sua desidratação. Isso é um saco, mas uma das coisas que você precisa fazer para a sua segurança, a segurança da sua saúde, é usar as meias de compressão. Porque a circulação acaba ficando prejudicada, às vezes pela posição que você vai ficar e por tudo mais. Então isso aumenta o risco de varizes, de uma trombose, alguma coisa. Então uma dica legal é você ficar sentada, levantar de tempo em tempo, mexer bem os pés, os tornozelos, ativar a sua circulação, beber bastante água e usar essas meias de compressão até aqui o joelho. Tem médico, inclusive, que vai mandar você usar ela inteira, até em cima. Então, também, passa no seu médico, pergunta pra ele o que ele indica, se tem uma marca ideal, o que você tem que fazer. É chato pra caramba, mas essas meias de compressão durante a viagem, elas vão ser essenciais, porque você já vai sentir que a sua perna vai ficar bem mais inchada usando a meia, sem a meia fica praticamente um elefantinho, assim, andando, todo gordinho. Ah, gente, de tudo, eu acho que essa é imbatível e talvez você não lembre na hora de você fazer a reserva do seu assento, mas pegue o assento do corredor, porque se tem uma coisa que grávida faz na vida é xixi, né, galera? Então imagina só você ficar horas e horas ali, dentro do avião, tá indo, por favor, posso ir no banheiro? Por favor, você dá licença que eu vou passar? Meu, você vai ficar enchendo o saco de quem tá do seu lado, você mesmo vai ficar incomodado, então fica logo lá no corredor, que você vai no banheiro a hora que você quiser. Quantas vezes o Lito já não falou aqui pra gente, enquanto estiver no avião sentado, estar com o cinto de segurança? Isso também segue, obviamente, para as grávidas, mas você procura não deixar esse cinto de segurança pressionando a sua barriga, porque se tiver uma turbulência, a gente não quer que pressione muito ali e cause algum problema, então deixa ele mais confortável, né? Até veja se tem algum adaptador, tem companhias que têm esse adaptador, ou eu mesmo que fiz essa compra, tinha no Mercado Livre, na Amazon, esses lugares que são um negócio para deixar, você bota na fivela e ele deixa um pouco mais largo e assim você não fica tão preocupada. É a mesma coisa que você dirigir o carro, né? Quando você tá grávida, a gente bota aquele adaptadorzinho para não ficar pressionando a barriga, porque se tiver um impacto, avião é a mesma regra. Já que a gente tá falando de turbulência, né? Assim, a turbulência não representa nenhum risco, mas ela dá aquela sacudidinha, então mexe no labirinto e as grávidas já são mais sensíveis, então tentem sentar nas asas, que você vai sentir menos, porque vai ter um impacto ali, né, da energia e você vai ser melhor distribuída, então a turbulência vai ser um pouquinho mais fraca, você vai sentir um pouquinho menos de enjoo, um pouquinho menos de tontura, se isso te incomodar. Deem uma olhada que a gente escreveu um livro ótimo, que é Medo de Avião Nunca Mais. Lá a gente explica todas essas dicas e muitas outras para quem tem medo de voar e vai ficar tranquilo. Deixa aqui, olha que capa linda. Eu tenho muito orgulho dele. E vocês acreditam que esse vídeo aqui foi sugestão de um homem, exatamente, Denis Flauzino, né? Ele vai ser papai e ele ficou preocupado, queria saber de tudo, como fazer, como não fazer com a sua esposa e o seu bebê que vem por aí. Então, se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal para você ser notificado para os próximos vídeos. Considere apoiar por R$ 2,99, que já ajuda muito a gente. Pessoal, muito obrigada. Eu espero que vocês voem muito, você com bebê, com grávida, que a gente tem muitas dicas para isso. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. E até o próximo vídeo.